na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, o versículo de número 1 ao 8 e em seguida o verso de número 13. 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 13, do verso de 1 ao verso de número 8 e em seguida o verso de número 13. Quando vocês procuram, também com muito prazer, que eu quero estar cumprimentando os nossos amados irmãos internautas, que têm sempre acompanhado o nosso trabalho, onde quer que você esteja, que a paz do Senhor seja sobre sua vida e toda a sua casa. Onde vamos estar falando sobre o poder do amor, a qual todos nós sabemos a importância do amor, mas principalmente que venhamos a praticar este amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso 1, na minha versão diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar todos os pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Verso 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não trata com indecência. Não busca seus interesses. Não se ira. Não se suspeita de mal. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Verso 8. O amor nunca acaba, mas havendo profecia, cessarão, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo as línguas, cessarão. Havendo a ciência, desaparecerá. Agora, verso de número 13, para encerrarmos. Agora, pois, permanece estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Algumas versões, a palavra amor está escrito caridade. Não sei se alguns irmãos têm essa versão, mas amor é a palavra mais forte, e a qual nós vamos estar detendo aqui sobre este estudo sobre amor. Amor, hoje em dia, nós desvalorizamos tanto esta palavra, amor, ao ponto de nós hoje em dia amarmos objetos, amarmos coisas, como amarmos a nossa casa, amarmos nosso carro, amarmos, quem sabe, uma boa comida, amarmos tantas coisas aparentemente insignificantes. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar essa carta, ele vai escrever, melhor dizendo, essa carta aos Coríntios, ele vai falar do amor divino, o amor do pai para com os filhos, o amor dos filhos para com os irmãos, o amor
de uns para com os outros. E muitas das vezes isso se torna tão normal para nós, que nós banalizamos a palavra amor, ao ponto de qualquer coisa nós falarmos, eu te amo. E muitas das vezes essa palavra ela vem tão normal, tão natural em nossa boca, eu me incluo nisso. E é normal da gente estar falando isso, só que o principal, e o vivenciar isso? E o vivenciar, quando Paulo escreve essa carta para os coríntios, para a igreja de Coríntios, ele vai começar dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu fosse um poliglota, ainda que eu soubesse todos os idiomas, se não tivesse amor, o que isso adiantaria? Qual é o interesse ou qual o objetivo de aprendermos novos idiomas? É claro, o principal, o interesse é para uso próprio nosso, é para uso pessoal. Mas se não for aprender um idioma para poder levar o evangelho, não tem muita significância estar aprendendo apenas para uso pessoal, apenas uso exclusivo nosso. E quando Paulo ele vai falar que nós, ainda que eu só falasse a língua dos anjos, mas se não houvesse amor, o que isso adiantaria? Ter ao ponto de chegar a ter a língua dos anjos, mas se isso não houver amor, nada disso adiantaria. E vemos uma igreja na qual que a palavra amor ela é tão normal, principalmente para o meio cristão, é algo tão notório em nós, falar a palavra amor. Mas o mais importante de falar é se expressar. O mais importante, ao invés de falarmos, é praticarmos este amor. Porque sabemos quando Paulo ele escreve essa carta para os coríntios, para a igreja de Coríntios, ali havia muita intriga, havia muita disse-me-disse, coisas que atualmente na igreja, de uma forma em geral, não deixa de haver. Ao ponto de muitas das vezes as pessoas se sentirem ofendidas ao ponto de largar, de abandonar a igreja. Quantas pessoas que nós não conhecemos, quantas foram as pessoas que se sentiram ofendidas? E a igreja, ela prega, ou melhor, a igreja, ela preza, ou ela deveria prezar por amor. Não o amor da boca para fora, mas um amor de dentro para fora. Amor é esse a qual nós, como verdadeiros cristãos que somos, deveríamos praticar. Por quê? Porque esse amor ele foi implantado uma semente dentro de mim e dentro de cada um de vocês. Dentro de nós essa semente, que a qual foi plantada, a qual nos alcançou ao ponto de nós verdadeiramente reconhecermos que nada somos. Reconhecemos que somos tão falhos, indignos, imerecedores. Amor é esse, a qual a própria Bíblia vai dizer que Deus ele vai entregar. O evangelho a qual escreveu João, capítulo 3, versículo 16, que Deus entregou o teu Filho unigênito ao mundo. Não foi exclusivamente para os judeus, porque Deus
Ele não deu apenas Jesus para os judeus, não foi exclusivamente para os cristãos, não foi exclusivamente para uma raça, uma tribo, não, foi para o mundo. Amor é esse, a qual que muitas das vezes vemos, a qual muitas das vezes falamos, mas muitas das vezes não vivenciamos. Porque a palavra amor, ela se tornou tão normal em nossas bocas, ao ponto de simplesmente banalizarmos esta palavra tão importante que Deus deixou para nós, ao ponto de entregar o teu filho, por amor de cada um de nós. E ele vai dizendo: ainda que eu tivesse o dom de profecia, o maior dom que o ser humano ele pode alcançar é o dom de profecia. A Bíblia vai dizer isso. Porque quem alcança esse dom é o maior dom que alguém possa alcançar. Mas se não houver amor, nada disso adiantaria. E esse dom de profecia, eu lembro de uma vez, uma situação muito interessante, que antes da minha esposa estar grávida, ela foi, como todo casal recém-casado, hábito de sempre de conversarmos, principalmente sobre filhos, e ela perguntou para mim como seria o nome do nosso filho se fosse homem, e eu disse que seria Davi Lucas. Mas ela foi e falou: mas se por acaso vier ser uma mulher? Eu falei: não, vai ser Davi Lucas. Mas se por acaso, não, vai ser Davi Lucas. E para a honra e glória de Deus e a misericórdia de Deus, o meu primogênito foi o Davi Lucas, e é o Davi Lucas. A profetização, a profecia com amor, não porque somos merecedores, não, porque a misericórdia de Deus para com a nossa vida alcança. E Deus, mesmo que você profetize, mas se não for por amor, nada disso adianta. E vai continuar dizendo: e se conhecesse toda o mistério e toda a ciência. E quando eu deparei com essa situação, nós vemos hoje em dia a ciência diante de um vírus invisível, onde mobilizou toda a humanidade. Todos nós foram afetados de uma forma direta ou indiretamente. E vemos a ciência trabalhando como loucos. E sabemos que uma patente de uma vacina para ter 100% de aprovação, ela dura entre 10 a 15 anos. Só que a humanidade estava maluca, a humanidade, todo mundo desesperado, tinha que sair de qualquer maneira. E vemos o cientista hoje, eu não vou dizer todos, eu não vou também ser hipócrita, em colocar todos no mesmo barco, mas eu garanto e tenho quase a certeza que a maioria não agiram por humanidade, pensando na humanidade, não agiram com amor, principalmente os grandes cientistas, os donos dos laboratórios. Eles agiram sim amor, mas amor a mamon, porque ele sabia aquele que conseguisse primeiro, ele sabia o quanto ele ia lucrar financeiramente, e quanto estão lucrando financeiramente. Por isso, mesmo a ciência, se ela agir e não for por amor, nada adianta. O que vale as pessoas que realmente deveriam ter se preocupado, realmente, que era a humanidade, mas a maioria, infelizmente, não estava preocupado com a humanidade, mas sim estava preocupado financeiramente.
E quando ele vai continuando, o apóstolo São Paulo, ele vai continuando. E ainda que eu se tivesse toda a fé, sabemos nós que fé é um dom que cada um de nós tem, uns mais, outros menos. E ao ponto ele pega o gancho, onde Jesus vai dizer, se aquele tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e disser para este monte, lança-se ao mar, ele vai. E sabemos que temos pessoas que têm fé de curar enfermos, de expulsar demônios, fé e poder, mas se não agir com amor, isso nada adianta. O próprio Jesus, ele vai dizer que chegar naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos, em teu nome fiz maravilhas. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. A fé sem o amor também não nada adianta, nada disso vale. O que a igreja realmente necessita é de um amor esse voluntário, amor a esse a qual nós não amamos, não por interesse, por aquilo que alguém possa me dar, não, amar esse sem querer nada em troca. E o que eu acho mais interessante é que Jesus, quem mais Jesus apertava, era justamente os crentes daquela época. Eram os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Eram aqueles que conheciam a lei. Por quê? Porque Jesus, ele veio para pregar o amor. Mas não apenas pregar, mas vivenciar o amor. Amor esse que tem que estar implantado em nós. E quando ele vai continuando, de maneira que tal se transportasse para os montes, e não tiver amor, nada disso adiantaria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna. Nós vemos hoje em dia onde as pessoas são capazes de fazer tantas coisas que às vezes até surpreende. Hoje em dia o holofote para as pessoas se aparecer é tão grande que as pessoas fazem de tudo e mais um pouco. E quando eu vejo que a pessoa podia vender toda a sua fortuna e dar aos pobres, mas se não fizesse por amor, isso nada valia. E vemos pessoas hoje em dia fazendo questão, não por amor, tome bem atenção, não por amor, de tudo aquilo que faz para se aparecer, posta nas redes sociais, não pensando no próximo, se tem um ato de caridade, se tem um ato de amor, ou deveria agir com amor, mas não, posta pensando sim em quantas curtidas que vão ganhar, e quantas visualizações, ao ponto disso ficar tão banal, que as pessoas verdadeiramente não agem por amor. E vemos isso, infelizmente, até no meio das igrejas no plural. Vemos isso no meio das igrejas, pessoas postando algo não com interesse do amor, o amor a qual Cristo nos ensinou, mas não, com interesse de divulgar a si próprio, com interesse justamente de ganhar fama para si, ganhar seguidores para si.
ao ponto de deixar o verdadeiro amor de lado e olhar para si próprio. Porque sabe, quanto mais visualizações tiver, mais financeiramente ele vai estar, melhor remunerado ele vai estar. Ao ponto da hipocrisia, infelizmente, chegar nas igrejas. E isso acontecer no meio das igrejas. E ele vai continuar. E ainda, que entregasse o meu corpo para ser queimado. Aqui eu vejo Pedro. Pedro, ele foi tomado tão grande pelo amor de Cristo, ao ponto de Pedro não achar digno, na hora da sua morte, de morrer da mesma forma que qual Jesus morreu. Pedro, ele falou que não era merecedor e digno de morrer como Jesus morreu crucificado. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não foi algo de interesse, como infelizmente há pessoas que se entregam para ficar na história, que se dar a sua vida não por interesse ou por amor, melhor dizendo, mas sim por interesse próprio, para estar marcado. Porque a mente humana é algo às vezes impressionante, como o próprio ser humano é capaz de agir dessa forma e de pensar dessa forma. E ele vai continuar no verso 4: e o amor é sofredor. O amor sofredor, e muitas das vezes nós olhamos para a nossa época de jovens e lembramos, quem nunca sofreu por amor? Mas quando Paulo fala aqui, ele não está falando desse amor. Ele fala do amor divino, o amor do próximo. Quanto de nós que não sofremos ou que continua sofrendo por uma pessoa amada, querida, que partiu? Esse amor ao próximo, esse amor a qual muitas das vezes pessoas acham ou pensam que é um amor que não dá valor, ou muitas das vezes a pessoa não valoriza uma pessoa a qual que perde o seu ente querido, mas somente aquele que realmente perde é que realmente dá valor. Um pai, quando ele perde o seu filho, é uma dor insuportável. Quando nós fomos ali, tivemos no velório do nosso irmão, a qual perdeu o seu filho, foi algo que o pastor João Paulo, o pastor Romeu estava lá, nosso diácono Roger também. Foi algo que realmente aquilo chocou. Eu nunca tive vivenciado presencialmente, embora que meu próprio irmão perdeu também o seu filho, ou melhor, a sua filha. Mas é algo que quando você vê um pai, e você sendo pai, você, por mais que você possa falar, você sabe que não tem palavra o suficiente para confortar aquele coração, aquela dor que aquela pessoa está sofrendo, daquele amor. A esperança que nós, como cristãos, sabemos que um dia vamos encontrar a pessoa amada. Mas imagine aquele que vai para a eternidade, mas para a eternidade do inferno, onde não tem mais salvação. Por isso o dever de nós como cristãos, como os pregadores do verdadeiro amor, é de resgatar essas almas que estão cada vez mais indo, caminhando a passo largo para o inferno. É este amor, o amor por uma alma, que muitas das vezes nós só damos valor é quando a pessoa é próxima, um conhecido. Porque sabemos que quando perdemos um conhecido dói. Mas devemos
ter o contrário, zelar e cuidar por aqueles que também não conhecemos. Porque são muitas, mas muitas as pessoas que estão a caminho, mas passo largo rumo ao inferno. Eternidade essa que não tem mais volta, não tem mais salvação. E ele continua: o amor é benigno, porque vem de Deus. O amor veio do Criador, porque Ele nos criou justamente sabendo que o homem ia pecar, sabendo que o homem ia falhar, mas mesmo assim Ele enviou o seu Filho, porque sabia que muitos iam se arrepender, e boa parte, a maioria, estamos aqui reconhecendo isso, este amor benigno de um Deus que nos ama, de um Deus que foi capaz de entregar o teu Filho, coisa que nenhum de nós, eu creio, que teria capaz de entregar o seu próprio Filho, por amor de uma pessoa até conhecida, quanto mais de uma humanidade. É este Deus benigno. E ele continua: e o amor não é invejoso. E eu vendo isso, será que tem como? Infelizmente tem. Inveja. E dentro das igrejas, nós invejarmos, ainda nós não tomamos essas dimensões que o Ministério ADEF vai tomar. Mas sabemos e já vimos ministério que são pessoas, milhares de pessoas dentro do púlpito, dentro da nave, e ver pessoas invejando aquele que vai subir em cima do altar, tanto para louvar, tanto para ministrar. Cristãos criando inveja. Que amor é esse? Será que é o amor de Cristo? Será que é o amor a qual Jesus implantou em nós o Espírito Santo? Criar inveja do próximo, criar inveja do irmão. A que ponto que a igreja chega? A que ponto você vê uma igreja a qual deveria zelar pelo amor, mas não criar inveja do próprio irmão? E ele continua: e o amor não trata com leviandade. Em outras versões, vangloria. O amor, ele não se exalta, ele não se acha. Porque quem se acha através do amor, porque eu sou, eu posso, isso não vem de Deus, de certeza. Isso vem do amor egoísta do próprio ser humano. Porque o amor verdadeiro, a qual Jesus nos ensinou, Jesus, o Mestre, pregou, foi um amor a qual realmente viemos sempre querer o próximo melhor. Seremos sempre querer o bem do nosso irmão, jamais o mal, jamais desejar o mal, pelo contrário, sempre desejar o bem do nosso irmão. E ele vai dizer: e o amor é ensoberbecedor ou orgulhoso. E é verdade. E existe amor orgulhoso, amor a qual que se acha. Se eu não estiver lá, hoje não sai nada. Se eu não louvar, se eu não dirigir, esquece que a igreja é de Cristo. É Ele que faz, é Ele que opera. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, é da vontade dEle. É Ele que pode. Para Ele seja a honra, para Ele seja a glória.
Não um amor orgulhoso, um amor que pode, que faço. Não. Para Ele tudo. Para Ele sim, a honra e a glória. Não trata com interesse. E vemos aqui quantas pessoas agindo com interesse. Você acha que o interesse ele só vem só no seu local de trabalho? Você acha que interesse só vem nas escolas? Infelizmente o interesse também está dentro das igrejas. E a prova disso nós vamos ver na própria Bíblia. Se nós formos ver e ler o livro de Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, a igreja do primeiro amor, a igreja a qual todos nós temos e devemos nos espelhar. Mas só que quando você começa a ler o livro de Atos, e quando você chega no capítulo de número 6, no verso de número 1 e 2, vamos ver aqueles mesmos irmãos que vendiam todas as suas propriedades e entregava aos pés dos apóstolos, entregava junto dos apóstolos. Vão ver os gregos reclamando dos judeus por causa das suas viúvas que não estavam sendo verdadeiramente bem divididas, havendo ali uma inveja, ou uma injustiça, melhor dizendo, havendo ali uma injustiça na igreja primitiva. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 6, verso 1, você vai ver. A injustiça, infelizmente, se isso aconteceu há quase 2000 anos atrás, você acha que no dia de hoje não acontece injustiça nas igrejas? Será que não acontece injustiça no meio da igreja? Acontece, infelizmente. Não deveria acontecer, mas acontece. Mas isso, porque quanto mais ao número e a convivência, maior vai também sendo os conflitos, maior vai sendo a divergência. Sabemos nós que ninguém vai concordar com todo mundo, isso é óbvio, mas devemos nós respeitar, principalmente a hierarquia, porque isso é bíblico, para que não aconteça das pessoas passarem umas por cima das outras, com o intuito de haver injustiça no meio do povo de Deus. E continua: não se alegra com a sua injustiça, mas regozija com a verdade. Não tem coisa melhor do que ver seu irmão cada vez mais galgando na fé, cada vez mais alcançando. Não tem coisa melhor do que você ver seu irmão prosperando. Não há algo melhor do que você ver o seu irmão cada vez mais se distanciando do mundo e aproximando de Deus. Isso é algo a qual realmente aquele que ama, aquele que realmente quer o bem, aquele que realmente deseja o bem, é motivo de regozijo, é motivo de muita alegria, desejar sempre o melhor do próximo. E ele continua no verso 8: o amor nunca acaba. Quando eu vi essa passagem, quando eu li aqui, parei aqui, eu lembrei logo da passagem da mulher adúltera. Está lá em João, evangelho a qual escreveu João, capítulo de número 8, do verso 1 ao 11.
onde todos levam aquela mulher adúltera, não para apedrejar ou para condená-la, mas sim para provar Jesus. Porque a Bíblia vai dizer, porque Jesus já os sondava os seus corações, Jesus já os conhecia. E quando ele traz aquela mulher, na lei de Moisés ela só teria um fim, e o fim era da morte. E eles sabiam, porque eles estavam levando justamente para o mestre que pregava o amor. Queria justamente, agora vamos pegar Jesus. Não é esse que prega o amor? Ele vai agora contra a lei de Moisés? E quando chega com aquela mulher adúltera e leva para Jesus, Jesus, sabendo dos seus corações, sabendo da intenção do coração de cada um que ali estava, e todos sabem, conhecem bem a história, Jesus vira e fala que aquele que não tem pecado algum, que atire a primeira pedra. Jesus, ele poderia muito bem ter condenado aquela mulher, mas será que aquela mulher não mereceu uma nova oportunidade? Será que eu e você não merecem uma nova oportunidade? E todo dia Deus dá uma nova oportunidade. Só que nós temos sempre o hábito de julgar. Os verdadeiros crentes justiceiros fazem justiça com as suas próprias mãos, dente por dente, olho por olho. Matadores de crente. Porque poderia, e se ela morresse, estava dentro da lei de Moisés. Só que esqueceu que eles levaram justamente para quem veio pregar o amor, e justamente para aquele que tinha uma resposta. E por que nós queremos matar pessoas dentro da igreja? Qual a intenção, qual a finalidade disso? Da mesma forma que aqueles judeus, quando levaram, ele queria matar, mas queria também testar Jesus. Só que esqueceu que aquele que veio, não veio para condenar. Ele vai condenar, mas veio com o intuito de absolver. E eis aqui um povo escolhido, e tem muitos mais ainda lá fora, a qual nós temos essa obrigação. Então o amor nunca acaba. O amor aqui poderia ter acabado para aquela mulher, mas não, porque Jesus é o amor. E aqui ele fala, mas havendo profecia, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Você pode entrar no céu sem profetizar, mas não pode entrar no céu sem amar. Você pode entrar no céu sem falar línguas estranhas, mas não pode entrar no céu sem amar. O dever de nós como cristãos é amar. Aí você pode dizer, mas isso foi Jesus que era 100% homem e 100% Deus. Mas o que está dentro de você? O que está dentro de mim? Não é Jesus? Não é o Espírito Santo de Deus? Não é a semente do amor que está dentro de nós?
Agora, pois, permanece estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Não adianta nada nós, como eu já falei, falarmos se não agirmos. Não adianta nada palavras. Adianta sim atitudes. Adianta sim verdadeiramente atitudes de amar. Porque verdadeiramente é a semente a qual foi plantada em vocês e também em mim. É a semente do amor. É essa semente que tem que germinar dentro de cada um de nós. Não por hipocrisia, não por falsidade, mas sim por sinceridade. Pois é isso a qual Jesus veio. Este amor, não escolhendo raça, muito menos cor. Tem pessoas que às vezes eu fico vendo, há pessoas às vezes é um preconceito na cor de uma pele. Se você for ver a espessura da camada de uma pele, para ver esse, como se diz, nós dizemos na língua atual, racismo, a prática do amor foge. A camada da pele ela é tão fina, mas tão fina, tão fina. E por causa de uma cor de uma pele, a pessoa age não com amor, mas com preconceito, com dureza, com arrogância, com discriminalidade, discriminando a pessoa. Tudo por causa de uma cor ou por causa de uma raça. E o pior, ou melhor, não deveria, é porque muitas das vezes nós não nos colocamos no lugar do outro. Porque a partir do momento, quando colocamos no lugar da outra pessoa, aí vemos o que realmente estamos fazendo. Porque às vezes a pessoa ofendeu uma pessoa, talvez a pessoa criou aquele hábito tão normal, mas se fosse ofender o seu filho, aí as coisas mudariam. Se a ofensa fosse para você, as coisas alteram. Mas por quê? Por causa da falta justamente do amor. Este amor a qual alcança a vida, este amor a qual me alcançou, te alcançou. Que poder é este? É o poder que transforma. Que poder é este? É o poder que liberta. Que poder é este? É o poder que faz com que a gente aproximamos de Deus. É o poder do amor. É o poder na qual nós deveríamos, como cristão, praticá-lo diariamente. Todos os dias de nossa vida deveríamos e devemos praticar. Porque esse sim é o desejo a qual Deus veio, o propósito de Jesus ter vindo e ter morrido por nós. O desejo do cristão amar uns aos outros. Amém, igreja? Convido o nosso pastor João Paulo. Convido a igreja para se colocar de pé.